Olá, sejam bem-vindos a mais um TV Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Taubaté, canal 7 da NET, a primeira TV legislativa do Vale, comemorando 10 anos de existência. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o professor Dr. Luiz Carlos Laureano, economista e responsável pelo NUPS da Universidade de Taubaté. Professor, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Câmara. É verdade, eu que agradeço, fico muito contente de participar aqui com vocês, né? E eu estou à disposição, quando precisarem é só chamar. Um assunto sempre está em pauta, economia, né? Vamos começar falando de economia doméstica, a economia particular, a microeconomia. Final de ano, um grande volume de dinheiro vai ser injetado na economia do município, PLR, 13º, né? É verdade. E aí bate aquela vontade, eu preciso trocar o meu carro, eu preciso de uma televisão para o quarto dos meus filhos. Geladeira. Ou aquela geladeira, ou aquele ranchinho para fazer um churrasco. Mas olha, a conta está no vermelho. O que o senhor sugere para esse cidadão ou essa cidadã? Eu acho que é um pouco complicado, né? Eu acho que, infelizmente, 13º, a finalidade dele é exatamente para gastar como presente, né? Além dos presentes de Natal. Isso, né? De uma viagem, então é para o lazer. Mas se você está numa situação realmente endividado, e aí obviamente que depende do tipo de dívida, por exemplo, se você tem nas financeiras, então essas financeiras é bravo, é aquele que tem os juros 230% ao ano, ou se não, cartão de crédito. Então tem que sair desse, Miguel, não tem jeito, né? Então você tem que usar, né, obviamente, esse dinheiro, primeiro para quitar essas dívidas, ou pelo menos para sair disso. Aí você também, você ganha um desafogo, né? Você tem até maneiras de você poder até pegar um outro crédito, talvez com juro mais baixo, né? Então me preocupa muito isso aí, essas pessoas que estão com financeira. Sabe o que é o financeira, né? Aquelas que te emprestam dinheiro na calçada, te param na calçada. Não precisa, pode estar negativado, não precisa de comprovação de renda, nada disso. Desconfiem deles, é isso? Isso mesmo. Então os juros é altíssimo. Por quê? Porque uma pessoa que tiver direitinho que paga, já está pagando de 2, 3 que não pagaram, né? Então tem que sair disso, essa é a conta. Então tem que sair de qualquer maneira de dívida. Agora, obviamente que é uma data em que todo mundo realmente consome, gasta mais com alimentação, presente, né? Eu acho que isso é legal. Agora, dentro das suas possibilidades, né? Com ponderação, né? Acho que com ponderação, não é mesmo? Por exemplo, quero trocar de carro, quero comprar geladeira. Mas como é que está? Está funcionando ou ela já pifou? Porque eu gosto de usar o crédito, Miguel. Acho que as famílias devem usar o crédito para uma eventualidade. Por exemplo, pifou minha geladeira. Eu não vivo sem geladeira. Eu não tenho dinheiro. Aí que eu vou usar o crédito. Último recurso. E o consignado, último recurso. Agora, minha geladeira, eu quero trocar minha geladeira. Minha geladeira está ruim, mas está funcionando? Guardo o dinheiro e compro a geladeira à vista. Não tem sentido, né? A geladeira está boa, vou trocar, vou me endividar para... Percebe? Então é isso que eu acho que essa cultura que o povo brasileiro, né, precisa ter, né, de saber a hora de fazer as coisas. Agora, professor, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, o acesso ao crédito está bem mais fácil, né? Isso seria um ingrediente para que as pessoas se endividassem mais? Não tenho dúvida disso. Antigamente era um inferno conseguir um crédito. Hoje, essa facilidade. Não se coloca nem o preço à vista, mas são 10 de tanto. É que também interessa para eles. Até porque encaixa às vezes eles fazem até o mesmo preço à vista. Quer dizer, interessa para eles coisa estar financiado, né? Porque estão ganhando nos juros ali. Mas isso aí ajudou muito, né? Mas isso é bom ou ruim? Hein? Isso é bom ou ruim? Não é que é ruim. Eu acho que você ter uma dívida administrada não tem problema nenhum, embora eu sou a favor de comprar à vista. Sim. Porque qualquer dívida que você tem, você está pagando juros. Está pagando juros, está pagando a mais. Agora, se você tem uma dívida, né, programada, planejada, que você pode pagar, é saudável. Por exemplo, a tua casa própria. Né? Aí eu que tenho minha casa própria, não consigo comprar, né? Então você tem o sistema financeiro, compra ela e tem o planejamento de poder pagar aquela prestação. Então, o Brasil, o próprio país, ser endividado, não tem problema nenhum. Mas desde que seja uma dívida que ele possa pagar, que seja planejada, percebe? Dívida, Agora, mas à vista, eu torno a repetir,
Eu acho que o consumidor tem que comprar à vista, isso aí. E aí você tem um preço melhor, você não vai ter nenhum problema, chega no 13º aí, tá tranquilo, né? Então eu acho que à vista, eu não gosto da palavra radical, certo? Eu não gosto. Mas nesse caso eu sou meio radical, sabe? Então eu acho que a gente tem que fazer tudo para comprar à vista. Agora, na contramão da história, professor, a gente sabe que o comércio vive de sazonalidades, né? Então nós temos a Dia das Mães, que é considerada a segunda melhor data do ano. Exato. Né? Tem os Dias dos Pais crianças. E tem o campeão de audiência, que é o Natal. Estamos nos aproximando do Natal e o comércio também precisa sobreviver. Lógico. Né? Principalmente nesse momento de instabilidade econômica que o país atravessa, que nós vamos entrar nesse assunto no próximo bloco. Então tem esse outro lado da moeda. O comércio também precisa faturar para poder quitar suas dívidas com seus fornecedores e tal. Como é que se faz esse equilíbrio na economia num momento como esse? Eu acho que o comércio independente é igual ao consumidor. Ele também tem que ter um planejamento. Ele também sabe disso. Por exemplo, vamos ter alguém que vende, por exemplo, sorvete, né? Esse cara tem que ter um planejamento, porque ele sabe que no inverno ele não vai vender, ele vai vender no verão. Então, se não tiver um planejamento, ele não consegue com isso. O que eu acho que o erro, por uma falta de planejamento, e isso prejudica o próprio comerciante e prejudica a própria cidade, é o comércio querer, numa época dessa, tirar tudo que ele pode do ano inteiro numa época de Natal. Ou seja, subir o preço acima daquilo que é viável. Então, o que acontece com isso, Miguel? Acontece, você espanta as pessoas. Então, se o preço estiver muito alto, eu vou comprar em São José dos Campos, eu vou comprar em São Paulo. Quer dizer, isso aí é ruim. Então, por isso que eu acho que, numa época dessa de consumo, eu acho que tem que ter uma consciência dos dois lados. O consumidor, sabendo que ele comprando na cidade de Taubaté, teoricamente, ele está pagando um imposto que vai ser revertido para ele. E o comerciante saber que se ele tratar bem essa pessoa, se ele vender por um preço, se ela comprar lá com ele pode ter um cliente para o ano todo. Percebe? Não vai só. As pessoas voltam, né? A fidelização. Exatamente, né? Então eu acho que precisa, né, ter os dois lados, né, da moeda, que precisa ter para todos os dois terem vantagem. O senhor não sei se tem essa pesquisa no NUPS, tantas outras que o senhor tem, por exemplo, se detecta essa inflação que está sendo propagada, esse aumento de inflação, a volta da inflação, por exemplo, nas pesquisas que os senhores fazem com relação ao custo da cesta básica na região do Vale do Paraíba. Está voltando essa inflação? Olha, o que nós fazemos, né, é um pouco difícil, que eu vou te falar. Os produtos da cesta básica, é lógico que ele entra lá na inflação, tá certo? Mas ele não tem ligação com a inflação. Quer dizer, ele teria, por exemplo, se você tivesse um aumento de combustível. Aí tem. Mas ele é muito da questão climática, percebe? Principalmente os produtos hortifruti granjeiros. Foi muito interessante que eu acabei de vir no Mercadão, né? E uma mocinha da banca falou isso para mim. A mocinha que está vendendo, ela falou assim, tá vendo, não adianta culpar o governo. Então, o aumento do nosso produto foi porque teve uma seca. Não foi por causa da inflação, não é? Então, esses produtos da cesta básica, né? A maioria, principalmente os hortifruti granjeiros, ele vai depender bastante das intempéries da natureza. Então, você tem uma variação, não é? Obviamente. Só que você não tem... Porque quando eu falo inflação, o meu conceito, quer dizer, o conceito econômico de inflação, é quando você tem um aumento consecutivo, né, de todos os produtos. E isso caracteriza uma inflação. E não por segmentos? Não. Então, eu tenho produtos que tiveram alta, mas teve o feijão, teve a batata, o próprio tomate agora que teve queda de preço, percebe? O tomate caiu? Caiu. O tomate agora foi um grande vilão agora, 2 anos exatamente, atrás. já teve 10, agora está no preço normal, 2,80, tem uns 3, 2,50, não é? Mas por quê? Foi questão também de sazonalidade, questão de temperatura climático, né? Então, percebe que a inflação é um pouco diferente, né? O grande vilão da inflação? Hein? O grande vilão? O grande vilão? Não, pode ser, quer dizer, ele tendo aumento da alimentação, obviamente que ele pode ter. Não, eu digo, o grande vilão para impulsionar uma inflação. Vestuário, qual é o... Sim, não, se você tiver desses itens todos da inflação, se estiver aumentando, não tem jeito, você vai fazer a inflação subir. Agora, vai depender de época, tá certo? Então, depende de cada época aquilo que pode estar acontecendo, né? Então, por isso é que
você vê esse esforço do governo em não deixar o aumento da gasolina. Porque aí eu diria para você, a gasolina é um dos elementos da inflação que agita mesmo, que faz ela subir. Porque usa em tudo, né? Você vai ter aumento para gasolina no automóvel, que você está usando. Uma cadeia produtiva toda ela acionada. Perfeito, olha, cadeia produtiva toda ela acionada, as indústrias. Então, realmente, esse seria um componente que é um complicador muito grande dentro da inflação, que seria o combustível no caso, né? Aí depois vem o vestuário, né? Vem a questão saúde, né? O remédio, aí você tem realmente uma série de composição aí, mas eu diria que o combustível realmente preocupa bastante, tanto que ele está sendo resguardado. Certamente ou erradamente, eu acho que, na minha opinião, não estou afirmando nada, mas eu acho que saindo aí o resultado da eleição, então eu acho que nós vamos ter um aumentozinho de gasolina aí. Não vamos ter uma ceia de Natal sem reajuste de combustível. Não, não apostaria essa ficha. Pode ser até que seja em janeiro, tá? Porque eles têm que equilibrar também, entende? Porque se eles derem agora, né? Eles não estão conseguindo, já está lá no patamar lá do 6%, quer dizer, do 4,5%, mas já está acima. Então, se eles derem agora, eu acho que vai prejudicar. Eu acho que eles vão deixar para janeiro. Né? Porque senão vai subir muito, aí é muito complicado. Muito bem. Depois eu queria que o senhor explicasse, sem a linguagem do economês, para o nosso telespectador, para o nosso amigo, como se dá realmente a inflação. O senhor já deu uma leve demonstração de que inflação se caracteriza quando todos os segmentos têm uma alta no seu preço. Então, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco com o professor Laureano aqui no TV Câmara Entrevista. Até já.